Pra onde vão os pés desses benditos? As notícias vão chegar nos cantos longínquos. Olha, nós estamos aqui com o pastor Pablo e Ana Rosa, e o nome dela não é Ana Rosa, é o nome brasileiro, não é? Sim. É, porque eles vão contar agora de onde eles são, né? Vocês vão achar bem interessante aí, principalmente o Pablo, que tem duas nacionalidades. Tem uma só, mas uma tem só. uma naturalidade. Uma nacionalidade e uma naturalidade. Tudo bem. Ok, vamos lá. Então, eu sou Ana Rosa, mas meu nome correto seria Anne Rose. Eu sou da Alemanha, perto de Stuttgart, nasci perto de Stuttgart. E desde 93 estamos aqui no Brasil. Muito bem, então vocês já conheceram um pouquinho da Ana Rosa, né? Como é que é? De Neubulach, mas é perto de Stuttgart. Certo. Onde E o seu nome em alemão? Anne Rose. Anne Rose. Anne Rose. Anne Rose. Meu nome Tudo solteiro junto, é né? Hartmann, né? Sim, tudo junto. Anne Rose, Hartmann. Caroline Hartmann. Hartmann. Agora Cabo de Vila Vidal. Cabo de Vila Vidal, graças Isso. a Deus. Pablo Cabo de Vila Vidal. Isso não é alemão. Não, pois é. Isso é espanhol. Sou espanhol de nacionalidade, nasci na Alemanha também, perto da Ana Rosa. Eu nasci na cidade vizinha da Ana Rosa, mas a gente não sabia, né? Em Sindelfingen, na Alemanha, que é a cidade onde a Mercedes-Benz faz os carros. Olha. Na época fazia só a produção lá. E você não ganhou nenhum. Nenhum. Mas meu pai andava com... Uma Mercedes-Benz. Trabalhava lá. Ele é espanhol, meus pais são espanhóis. E por lei na Europa é assim, o sangue define a sua nacionalidade. Então, quem é nascido na Alemanha ainda permanece espanhol. Eu sou nascido natural da Alemanha, mas a minha nacionalidade é espanhola. Pelos pais, pelo sangue dos pais. Isso eu nunca tentei mudar. Pode se mudar sempre, né? Mas Aí é mudança, não tem acréscimo de ter duas nacionalidades. Mudaram as leis, né? Mas na época não tinha. Você tinha que escolher ou alemão ou espanhol. Muito bem. Espanhola. Então eu fiquei com a espanhola. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos na igreja. Então eu mudei em 1984, eu acho, para Frankfurt. Aí visitei lá uma igreja livre e para conhecer melhor a palavra de Deus, e a gente se conheceu lá. Mas eu me converti com 12 anos, mais ou menos. Meus pais eram cristãos. Eu sou de uma família bem grande, eu sou caçula de 10 filhos. É mesmo? Sim, aí meus pais eram cristãos e eu frequentava desde cedo a escola dominical, aprendia a palavra de Deus e tinha um evangelismo perto da cidade onde eu nasci. E eu sabia que tinha que me converter, aceitar Jesus. Aí minha irmã me perguntou se eu já tinha feito esse passo. Aí eu falei, não, eu tinha vergonha de ir pra frente, porque às vezes o pregador chama pra ir pra frente, pra se converter. Eu falei, era nova ainda, também tinha vergonha. Eu falei, mas você pode fazer sozinha também no seu quarto. Aí eu fiz. Porque eu reconheci, né, sempre ouvindo a palavra, sabia que era um pecador perdido, e aí eu orei para receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Só eu não falava para ninguém. Aí eu mudei visitava várias vezes essa igreja em Frankfurt. Por causa da sua irmã? Sim, minha irmã me convidava. Aí eu percebi que tinha pessoas que foram pra rua para evangelizar, conversar com as pessoas, e eu não falava para ninguém. Era adolescente naquela época. Todo adolescente sofre com isso, né? Então, eu na escola não falava pra ninguém. Aí eu percebi, mas olha, eu sou cristã e não falo pra ninguém. Aí eu falei pro Senhor Jesus, eu quero agora também te seguir, quero falar pros outros. Aí eu, tomei mais uma decisão de seguir a Jesus. Aí depois eu comecei a falar na escola, voltei pra casa, falei pra escola. A gente tinha um professor, acho que estou falando demais. Não.
Tinha um professor que cutucava quem era cristão. Isso é um bom testemunho para os jovens, viu? Então, aí o professor sempre cutucava, que tem pessoas que acreditam na Bíblia. Aí eu falei que eu acredito na Bíblia. E aí ele pediu para me ler o Gênesis, né? A criação, né? Eu falava que acreditava que Jesus ou que Deus fez tudo, né? Aí depois descobrimos que tinha mais 7 cristãos na minha sala. Também ninguém falava nada. Aí depois criamos um grupo para reunir, para orar. E foi muito bom esse tempo. Para mim também, porque eu me dediquei, eu falei para os outros que eu sou um cristão e Deus abençoou. E ganhava mais amigos e a minha amiga também se converteu nesse tempo. Aí depois da escola eu fui também para Frankfurt, nessa igreja, onde eu também conheci o Papa. Vocês tinham quantos anos quando se conheceram? Com 18. 18. Eu já tinha 18, eu tenho 2 a menos. Então me converti com 16 na igreja dela. Mas estava indo para os 17 anos. E a região da Ana Rosa é maravilhosa. Eu morava na região de Frankfurt, são 200 e um pouquinho de quilômetros de distância, mas é uma distância, um precipício enorme de espiritual. Porque a igreja luterana, na maior parte da Alemanha, está morta, infelizmente. A gente não fala com prazer, mas eles praticam yoga, praticam coisas que não tem nada a ver, muita política, não tem nada a ver com o evangelho. E eu era católico, mas andava com os evangélicos a maior parte do tempo, mas nenhum deles era convertido. Era um grupo de jovens, era social. E não ouvi o evangelho durante muitos anos, que tinha amigos... Eram crentes nominais, né? Luteranos. Fazia música e tal, mas... E a região da Ana Rosa, essa região toda, onde eu nasci, que a gente mudou muito, né? Meu pai mudava muito, a gente foi também até na Espanha, então a gente rodava muito. Vida de cigano quase, né? E aí, na região da Alemanha, da Ana Rosa, as pessoas oravam a Deus. E eu conheci provavelmente minha parteira, depois de muitos anos. Ela trabalhava naquele hospital e ela me disse, eu orava por cada criança. E eu falei meu ano, data de nascimento, e ela era da igreja em Frankfurt, onde a gente converteu. Ela fez assim, eu orei por você, eu orei por você. Que bênção, hein? E muitas pessoas oravam lá, e o testemunho para mim era a simpatia de ver uma pessoa que amava de verdade. E tinha muitas pessoas lá naquela região que amavam de verdade, falavam alguma coisa de Jesus que eu não podia ainda encaixar. Mas minha irmã se converteu depois que a gente mudou. Foi na Espanha que minha irmã se converteu com uma pessoa da região, dessa região lá da Alemanha, uma luterana, enfim. Aí minha irmã foi, porque meu pai era ateu, muito inimigo do evangelho, ela apanhou mesmo, foi proibida de ler a Bíblia e eu não fiquei sabendo de mais nada. Ela foi para o mundão e depois de muitos anos ela voltou a Jesus e o testemunho dela me tocou. E eu estava mergulhado no mundo da música, queria ser um rockstar, né? Queria ser um baterista muito bom. E esse era o meu mundo. Aí ela apareceu com Jesus. Me mostrou a Bíblia, me mostrou o Salmo 22. Para mim, a Bíblia não podia ser passar de um livro de histórias bonitas. De repente eu vi que era verdade, que havia profecias únicas dentro sobre Jesus Cristo. Nunca tinha nada contra Jesus, até respeitava mesmo. E então eu vi que a Bíblia é a palavra de Deus. E demorou poucos meses, um amigo meu faleceu. E eu percebi que a coisa é muito séria, eu tenho que me converter. E fui para a igreja onde minha irmã ia, que era a igreja onde a Ana Rosa estava. Me converti nessa igreja na primeira noite. E eu vi, depois da minha conversão, a moça que eu vi, tá aqui. Foi ela. Foi ela. Mas eu não sabia nada da minha sorte ainda, mas foi algo muito, muito especial. E essa igreja ia para a rua direto.
evangelizar nas zonas mais criminosas, onde estava a droga, a heroína comandando a região e a prostituição. E toda semana a gente ia na rua evangelizar. A gente ia 2, 3 vezes por semana evangelizar. Foi muito importante esse tempo. E desde a minha conversão, antes da minha conversão eu já vi pessoas evangelizando, me impressionei muito, e depois que me converti era claro que Deus quer que eu fale o evangelho para outros povos. E foi desde o início que eu tive o interesse de me tornar missionário. E Deus concedeu isso. Eu pensei diferente, a gente queria até ir para a Espanha, eu estava sonhando em ir para a Espanha, mas Deus nos trouxe para o Brasil. Eu brinquei com o pastor Pablo ontem, falando que Paulo também sonhou em ir para a Espanha, só ler Romanos você vai ver isso. Ele falou, eu desejo ir para a Espanha e tal, e nunca foi. Não foi. Como é que foi o seu chamado missionário, Ana Rosa? Então, eu comecei quando eu frequentei essa igreja, a gente também sempre evangelizava, também na rua, ou trabalhava com criança. Aí, quando eu era mais nova, eu conhecia na minha região também outros missionários, mas lá da missão, eu não lembro, Liebenzeller Mission chamava lá, e eu conhecia, mas eu não queria ser missionário, não. Mas, chegou a formular essa expressão, eu não quero ser missionária. Porque conheci uma outra amiga, ela falou que queria ser missionária. Eu falei, não quero ser missionária, não. E ela se tornou missionária? Não. Não. Exatamente, é isso que Deus faz, né? Alguém diz, eu quero ser, não vai. Aí, aquele que não quer, Deus fala assim, é você que eu vou pegar. Então, mas aí a gente casou e o Pablo me perguntou se eu estou disposta a ser missionário. Antes né? de casar. Antes de casar. Se fosse depois do casamento, ele te enganou. Não, no pedido de casamento, ele perguntou, né? Aí eu falei, se Deus quiser eu vou, né? Se for a vontade do Senhor eu vou. Aí Deus já transformou, né? Mas aí, ela sempre estava disposta. Ela ia pra rua também. Você já pensou que quando você, adolescente, entendeu que você tinha que abrir a boca para falar, entendeu que isso foi Deus te cutucando, ali aconteceu o chamado missionário? Já parou pra pensar nisso? Não pensei, na verdade não pensei, né? Porque sozinho eu nunca ia, né? Mas Deus preparou, né? Porque na realidade eu era uma pessoa muito tímida, né? Não falava, mas quando Deus toca, né? De repente eu conseguia falar. Eu trabalhava na palavra. Igual hoje, você fala pouco, né? Começamos o vídeo e falou assim, eu não vou falar. Mas que bom, muito bom. Aí depois a gente orava se for a vontade do Senhor para ir para o Brasil, e eu senti uma alegria enorme, né, no meu coração. Eu senti que era a vontade do Senhor. E vocês vieram para o Brasil em 93? Sim. Isso? E vieram com qual finalidade? Pois é, a gente veio primeiro somente para ajudar, como auxiliares em missão. E eu estava estudando na faculdade e a Ana Rosa tinha terminado de fazer a enfermagem. Você é enfermeira. Sim. É enfermeira e também tem uma outra profissão. Ela sempre foi bem... Então, qual é a outra? É de jardineira. Jardineira. Tá explicado as plantas dela lá fora. Muito bem. Aí você formou em quê, Pablo? Eu fiz um desenhista técnico e uma profissão que nem sei traduzir. É um técnico junto com esse desenhista técnico. E depois eu queria estudar mecânica, engenharia mecânica. Meu pai fez isso, né? Mas eu não terminei. Eu vim para o Brasil, tranquei a matrícula para vir para cá. Fez quanto tempo de engenharia mecânica? Metade. Pois é, eu teria sido um péssimo engenheiro, eu acho, né? Não era minha praia. Que Deus estava planejando, né? Mas a gente fez, né? O que começa, a gente aprendeu. O que começa, a gente termina, né? Então, e daí a gente veio como ajudantes, né? Como auxiliares. Auxiliar de um outro missionário? De vários missionários. A gente fez um rodízio, substituindo sempre o casal de missionários que voltou para a Alemanha, porque tem esse sistema de rotação, né? E aí você ficava no lugar dele, naquilo que ele fazia. Vocês vieram por uma missão.
Sim, viemos Mas- com uma missão alemã. Isso foi sempre aqui em Cuiabá? Foi a maior parte, somente a parte de aprendizado da língua portuguesa tivemos um tempo em São Paulo, Campinas, na verdade. Uhum. Bem, e aí, quando foi que houve... Bom, houve uma mudança, eu sei, no ministério de vocês, a de missão, inclusive. E aí, foi quando começou o calendário ou o calendário já desde o começo? O calendário, não, desde o começo não, mas eu gostava sempre de trabalho de literatura e sempre fiz algumas sugestões, recebi trabalhos e às vezes foi jogado fora, né? Jogado fora. Mas foi bom treinamento. Eu percebi que nada é em vão, nem mesmo esses treinos que a gente fez várias revistas, não teve nada, não deu em nada. Aí recebemos no início, é um material evangelístico. material evangelístico. Mas depois eu fui para essa primeira missão, eu fiz algumas revistas de evangelismo e também folhetos, essas coisas, e fui crescendo. Aí conhecia uma missão já há muitos anos na Alemanha que faz calendários. Eu tive sempre essa ideia de querer fazer um calendário evangelístico e já comecei, acho que foi 3 anos, nos últimos 3 anos naquela missão eu fiz calendário. Mas aí foi poucos que a gente produziu. Como é que é o nome do calendário mesmo? Não tem nome, Não tem né? nome. É um calendário que O ministério chama Água mesmo? Viva. agora Viva. chama Água Viva, né? Na época eu estive na Missão Evangélica Luz da Vida, né? A gente tinha um CNPJ brasileiro, mas a missão foi um apoio da Alemanha e de diversas igrejas, e da Suíça. Hoje você tem uma tiragem de quantos calendários? 80 mil. 80 mil no ano. Por ano. Por ano. Estamos lutando para conseguirmos os 80 esse ano. Muito bem. Estamos orando. Bem, e esse calendário é vendido para a igreja? É gratuito, as pessoas recebem e é distribuição gratuita. A ideia é de evangelizar pessoas e que eles tenham um folheto por mês na mesa. E realmente está sendo usado, tá? A gente vê que ele está muito... É um calendário de mesa, não é? Depois se puder pegar um para nós. Aqui, esse é o desse ano, né? Sim, a gente distribui esse desse ano. Aí, feliz 2022. Muito bem. O tema foi Vitória, né? Sempre tem um tema geral, né? Muito bem. E o interessante é que você pode personalizar esse calendário, né? Tem uma parte aqui atrás que a gente deixa para personalização. Esse branco aqui. ali. Quer dizer, se a pessoa encomendar com antecedência, ele recebe já personalizado na gráfica. Exatamente. Esse espaço dá para fazer antecipadamente com a gráfica. Mas se ele não fez com antecedência, ele recebe o calendário assim, em branco. Ele pode bater o carimbo dele, da igreja, pode colocar a etiqueta, o adesivo, né? Muito que bem. É melhor. O problema do carimbo é que eles os irmãos que têm empresas, né, podem solicitar, ele paga pouco, só mais para o correio, né? Basicamente só para o correio, ele pode pedir uma quantidade mínima de quanto? De 500. Para personalização impressa tem que ser 500 pelo menos. Pelo menos 500. 500 é o ideal. Isso. Para fazer a chapa, aí faz a chapa, o custo da chapa é R$150. Isso. Ok, então vai aparecer aqui no vídeo, deve estar aparecendo por aí agora, um lugar onde vai estar o contato do pastor Pablo, para você poder entrar em contato com ele e solicitar o seu calendário de 2023. Sim. Né? Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, mas está apertado. Está apertado, né? Então quer dizer, no mínimo, no máximo, ele vai receber ele em branco assim e a pessoa pode providenciar a personalização. Tá bom, muito bom. E hoje o calendário você faz por paixão, que é o que você gostaria de fazer. O objetivo. E você tem uma igreja. A gente tem ficado aqui em Cuiabá, fizemos muito trabalho com jovens em diversos bairros e os jovens vinham do nada, né, conhecendo pouca coisa do Evangelho e se convertendo aqui nos encontros de jovens mesmo. Aí a gente surgiram pessoas, cristãos, discípulos de Jesus, que se juntaram e começaram a andar juntos. Aí nós, em 2010, decidimos que
ou reconhecemos, na verdade, que Deus tinha aqui uma igreja já, Tinha né? te dado uma igreja. E a igreja se juntou e organizou-se como igreja, ainda independente, e em 2016 estávamos à procura de uma denominação séria, e nós decidimos como igreja nos filiar à ICEB. Foi uma ótima decisão, e aí os irmãos estão já aprendendo a serem Cristãos evangélicos. responsáveis, cristãos evangélicos e responsáveis, né? Aham. Com dedicação, e muitos dos que se converteram estão agora evangelizando, né? Que E bênção. também fazendo trabalho com jovens, Então. o que para nós é muito, muito especial, muito precioso. Tanto que hoje você tem um pastor auxiliar, Temos o pastor auxiliar, pastor Black, como missionário também, evangelista em ação o para... Ilan Black, porque o irmão dele também é pastor e também é conhecido como Black, então tem que definir. Verdade. Então, temos o pastor Ilan Black e a Alessandra, os dois trabalharam na Atletas em Ação, e nós nos encantamos com esse projeto de Atletas em Ação, vimos na pandemia, daí falamos com o pastor Black, Ilan Black, e ele Está com você gostou aqui. e veio junto com a Alessandra, desde 2022 estão juntos com a gente. E mantém o trabalho com jovens na base do esporte. Isso. Muito obrigado. Obrigado nós pelo convite aqui, espontâneo. Um abraço lá Pego de os surpresa. mares da internet. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, viu? Um grande abraço. Obrigado.